Aleluia. Pegue a sua Bíblia e abra em Romanos capítulo de número 13, versículo de número 11. Romanos 13, 11. Diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém. Tome seu assento. Queridos, quem escreveu a carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo. Nesse versículo específico, ele faz uma advertência à igreja a respeito de despertarmos do sono. Obviamente que a advertência dele se refere ao sono espiritual. A igreja do Senhor, ela não pode estar ou viver em um estado de sonolência. Quando a gente lê a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, a gente fala das virgens prudentes e das loucas, e a gente divide elas entre aquelas que levaram azeite e as que não levaram. Mas a Bíblia vai nos dizer no versículo 5 de Mateus 25, que tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, tanto loucas como virgens, elas como prudentes. Elas dormiram. Esse texto abre um precedente para a gente entender que mesmo os crentes mais fervorosos podem entrar sim num estado de sonolência, de dormência. E muitos de nós acabam perdendo o fervor e até a noção de aliança que nós temos com Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, que é a carta magna da graça, ele simplesmente chega depois que ele trata os assuntos que ele queria tratar a respeito da graça, no capítulo 13 e no capítulo 14, ele vai tratar alguns princípios que regem a igreja. Então ele vai falar lá no capítulo 13 e 14 a respeito de amor, de tolerância, de santidade, de disciplina, de fervor. Mas esse versículo específico, ele fala de uma experiência pessoal. Ele diz: eu digo isso conhecendo o tempo. Ele tinha uma percepção do tempo, e alguém às vezes pode pensar que a percepção que ele tinha do tempo era uma percepção de que breve Jesus voltaria. E alguém diz: poxa, se ele tinha essa percepção, por que Jesus não voltou? A percepção que ele tinha não era do tempo de Jesus, ou de como Jesus se move, ou de que Jesus faria, ou de como Jesus viria. Não, a percepção do tempo era do tempo dele. Ele sabia que o tempo dele na terra estava se acabando. Às vezes a gente gosta de cuidar do tempo de Deus. A gente gosta de programar o tempo de Deus para a nossa vida e para aquilo que ele realiza. Mas o apóstolo Paulo tinha a plena percepção do tempo dele. Querido, todos nós recebemos uma porção de tempo do Senhor. E o nosso tempo está acabando. O nosso tempo está passando, a nossa geração está caminhando. Então ele vai dizer, conhecendo o tempo, ele vai dizer: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando anunciamos a fé. A salvação a que ele se refere nesse versículo específico não é a salvação quando a gente recebe a graça salvífica, viemos à frente, enfim, entregamos nossa vida para o Senhor. Mas essa salvação, ele se referia à salvação final, à salvação de todas as coisas, a salvação onde acontecerá a glorificação do corpo. Então ele está dizendo, ele estava fazendo uma referência a isso. Ele diz: essa nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É óbvio. Quando você aceitou a fé, faltava um tempo de vida para você e um tempo para Jesus voltar. De lá para cá passaram-se alguns anos. Para alguns, muitos anos. Isso significa que o seu tempo diminuiu
e que a nossa salvação está agora mais perto de nós, porque cada dia que passa é um passo a mais que damos em direção ao arrebatamento da igreja de Cristo. É isso. Isso é disso que ele está tratando. E a orientação que ele nos dá é que a gente não se adeque à inércia espiritual, que a gente não abrace a sonolência espiritual, né? Ele nos chama a despertar. E o que é despertar? Despertar é tornar ativo aquilo que está inerte, é colocar em ação, é movimentar. E dentro do contexto bíblico se encaixa outra palavra: avivar. Quem está entendendo? Por isso ele mesmo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 4, ele orienta: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em outra tradução diz: e Cristo te iluminará. Querido, quando Paulo escreveu isso, não está se referindo a um cemitério, onde tem uma pessoa morta e vai levantar dentre os mortos. Ele está falando: levanta tu que dorme dentre os mortos. Ele está falando de uma vida espiritual. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto nas suas ofensas e pecados, e existe a palavra de Deus gritando: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. Agora olha que interessante, ele diz: levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando a gente é despertado, quando acordamos e nos colocamos de pé, mesmo entre os mortos, a luz de Cristo resplandecerá. É nítida a colocação de Paulo falando que enquanto dormimos, enquanto estamos nesse estado de sonolência, a nossa luz fica inerte, não conseguimos iluminar as trevas. Então ele grita na carta dos Efésios, capítulo 5, 14, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, olha o que ele diz: imediatamente após o despertamento, Cristo te iluminará. Eu vejo um Cristo pronto, apto a iluminar a sua vida, a iluminar os seus caminhos, a iluminar as coisas com que você mexe, a iluminar a sua família. Um Cristo pronto a colocar luz em você. E ele só diz: desperta, desperta que eu coloco, desperta que a luz vem, desperta que eu incendeio, desperta, desperta. E alguém pode dizer: não, mas onde eu vivo não tem como, é um monte de gente que não ama a Deus, no meu trabalho não tem como, é um monte de gente que está morto nas suas ofensas e pecados, na minha família não tem como, está todo mundo morto espiritualmente. Mas a palavra diz: desperta tu, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. O que ele está dizendo? Desperta tu que dorme, porque através de ti a luz chega na tua casa. Desperta tu que a luz chega no teu trabalho. Desperta tu que a luz chega onde você andar. Desperta tu que dormes. O sono espiritual nunca será o lugar indicado para a igreja que espera Jesus voltar. O sono espiritual é uma coisa extremamente complicada. Sansão dormiu nos braços de Dalila e não se deu conta que o seu cabelo, símbolo do pacto com Deus, estava sendo tirado. Quem dorme tem o seu pacto com Deus tirado, sem perceber. Quando a gente olha para Elias, dormiu, né, e o anjo encostou nele, ele não viu o anjo, não viu nada, e ao despertar, então ele teve a visão do anjo e o alimento que o sustentou 40 dias e 40 noites. Desperta tu que dormes, e não vai faltar alimento no teu caminhar, não vai faltar a presença de Deus na sua vida. Desperta. Quando a gente olha para Jonas, a gente vê um Jonas dormindo, e por causa dele o navio despedaçando. Deixa eu te dar uma palavra de Deus aqui nessa noite. Tem uma porção de coisas acontecendo ao seu redor, a sua vida está despedaçando e você não acorda. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Às vezes o negócio está caindo e a gente está ali: não, beleza, não, Deus dá um jeito, Deus faz. Acorda, meu filho, Deus quer usar você antes que o navio afunde.
Desperta tu que dormes. Então a igreja, queridos, dessa geração, não despertou para as coisas espirituais, despertou para uma porção de coisas. Cada um de nós aqui tem uma posição muito firme a respeito de esporte. Ah, porque eu gosto desse esporte, eu gosto daquele esporte, eu gosto desse time, eu gosto daquele time. Você é firme naquilo que você fala. Quando cada um de nós aqui tem uma posição política, eu gosto desse político, não gosto desse, gosto desse, defendo esse, não gosto daquele, aponto aquele, cada um de nós tem. Ok, não tem problema, tem as suas definições, mas me parece que no que diz respeito às coisas espirituais, a gente fica meio, estamos aí. Mesmo Paulo dizendo que a gente tem que estar pronto a responder para quem quer que seja a respeito dos fundamentos da nossa fé. Não, mas aí espiritual não. Então a gente tem opinião formada sobre tudo, mas sobre as coisas espirituais estamos num soninho gostoso, mesmo que o barco está afundando, mesmo que tudo está desmoronando, mesmo que está faltando as coisas para comer, nós estamos naquele soninho gostoso. Mas Jesus entra nessa noite dentro dessa igreja dizendo: desperta tu que dormes, desperta. E quando eu olho, queridos, para a igreja, né, eu procuro estudar o que Deus quer da igreja. Eu procuro entender o que Deus quer da igreja. O que uma igreja que despertou do sono tem. O que uma igreja que é uma igreja desperta. E quando eu digo igreja, eu digo de forma coletiva, sim, mas digo principalmente de forma individual. Então você pode fazer alguns testes nessa noite para saber se você está acordado ou se você está hibernando faz tempo. Hibernando faz tempo. Então a primeira coisa que uma igreja que despertou tem é que esta igreja resplandece como um luzeiro. Essa igreja tem luz. Quando o Senhor diz em Mateus 5, no versículo 14 e 16, ele diz: vós sois a luz do... Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, em cima. Por quê? Porque a sua luz dá luz a todos que estão na casa. Olha, o Espírito Santo está me incomodando para falar um negócio aqui. Eu vou falar de novo, vou bater um pouquinho mais nessa tecla. A luz é colocada no alqueire, é em cima. Era o lugar em cima, óbvio. Quando você acende a luz da tua casa, onde que acende? No chão? Não, acende em cima. Porque em cima ela tem um alcance maior. E a Bíblia vai nos dizer que o colocado sobre o alqueire, colocado a candeia sobre o alqueire, diz a palavra de Deus, dá luz a todos que estão na casa. Se você despertar dentro da sua casa, a luz alcançará todo mundo que vive naquele lugar. Todo mundo que vive naquele lugar. Aí ele vai dizer no 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Irmão, nós somos, ou temos que ser, uma referência para o mundo. Nós não podemos passar despercebidos. Se pessoas do seu convívio souberem amanhã que você é cristão e ficar surpreso, você saiu fora da casinha. Porque se você passa despercebido, tem alguma coisa muito errada. Porque quem tem luz sobre ele, onde ele passa, o ímpio diz: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Não se esconda, a Bíblia diz: brilhe, brilhe. E Paulo, escrevendo disso, ele diz em Filipenses 2,15, para que vocês sejam filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa. Agora, entre o qual vocês resplandecem como estrelas no mundo.
Olha que palavra poderosa. Em outra tradução diz como luzeiros no mundo. Em outra tradução diz como astros no mundo. Ele está falando de um povo, de uma igreja, que onde põe o pé, a luz acende. As pessoas reconhecem os seus pecados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Despertar. Quando Deus quis se revelar para Zacarias, a Bíblia vai nos dizer em Zacarias 4, diz assim, Zacarias escrevendo: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E quando Zacarias acordou, foi despertado por Deus. Foi despertado pelo anjo. A hora que ele levantou, o anjo pergunta para ele: o que é que você vê? Ele diz: eu vejo um castiçal de ouro. Ele coloca de uma forma diferente. Ele diz: eu vejo 7 castiçais, não apenas um. Olha que revelação. Eu vejo 7 castiçais de ouro, ligado em cada castiçal um tubo, ligado num vaso de azeite. O azeite descia pelo tubo e deixava a luz acesa. O azeite não é seu, o azeite vem do Espírito Santo de Deus. Há uma conexão entre o azeite do Espírito e você. Pastor, o que é o canudo então? Digo para você aqui agora, o canudo é a palavra de Deus, é a palavra que conduz o azeite do Espírito direto para a sua vida, para você ser iluminado como um luzeiro no mundo. É por isso que em Apocalipse, o João, olhando para trás, diz: eu vi um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. Castiçal é a igreja. Quando a gente é despertado, a primeira coisa que a gente vê, o nosso papel na igreja. A gente sabe, quando é despertado, que o azeite vem do Espírito Santo. E se eu sei que o azeite vem do Espírito Santo para que eu ilumine, então eu dobro meus joelhos e digo: Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche. Eu não sei qual foi a última vez que você fez essa oração. Se faz muitos anos que você fez essa oração, é capaz do azeite já ter secado. Mas nessa noite, o tubo da palavra de Deus que está sendo pregada aqui nesse lugar pode conectar a unção do Espírito Santo e tocar fogo na sua vida para você iluminar esse mundo. Aleluia. Não importa o tempo, não importa a fase, não importa o século, a igreja sempre será um castiçal. Você sempre será a luz de Deus na terra. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Uma igreja despertada é um luzeiro no mundo. Que mais, pastor? Uma igreja despertada ora. Uma igreja despertada não faz da oração um lanche, faz da oração o banquete. John Wesley, escrevendo, disse: a oração é o oxigênio da alma. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto, e o diabo vai fazer de tudo para que você não me ouça. Então concentra. Porque se você entender isso aqui, o diabo está perdido. Se você entender o que eu vou falar aqui da oração, o diabo está perdido lá na sua casa e não vai ter vez não. Então ele vai fazer de tudo para tirar a sua atenção. Então concentra. Concentra. Porque a gente fala oração, ainda mais falando de sono, parece que a gente fala assim: Quando Jesus volta no Getsêmani, ele olha os discípulos dormindo, ele diz assim para os discípulos: então nem uma hora pudeste velar comigo? Bom, então está aqui a primeira definição de oração: velar. Quando a gente observa isso, a gente sabe que velar é o sentinela, é o vigilante, que fica atento à presença do inimigo. Quando você ora, você está atento a perceber quando o diabo chega perto de você,
do seu casamento, da sua família, da sua casa, porque a oração faz de você um sentinela no mundo espiritual. Enquanto muitos dormem, os que oram ficam na torre de vigia. Louvado seja o santo nome do Senhor. A oração é uma coisa tão importante que o salmista no Salmo 55, versículo de número 17, ele diz: de tarde, de manhã, ao meio-dia, eu orarei e clamarei, e Deus me ouvirá. O mesmo salmista, no Salmo 66, ele diz assim no versículo de número 18: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem tirou de mim a sua misericórdia. O Salmo 109:4 diz assim: os inimigos armam contra mim, mas eu faço uma oração. Aleluia. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim. E o que vai acontecer? E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. A oração é tão extraordinária. Agora, segura isso. A oração ela é tão extraordinária que João tem uma visão em Apocalipse, e no capítulo 5, versículo 8, ele diz que ele, na visão que ele tem, que ele vê que o livro foi tomado, os 4 animais e os 24 anciões ou anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Agora olha o que ele escreve: tendo eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Quando a gente dobra o joelho, quando a gente fecha os nossos olhos em oração, ninguém vê, mas começa a subir como um cheiro suave. Pastor, ninguém vê, mas sobe, é mundo espiritual. Quando você fala com Deus, as suas orações são como incenso. Agora olha o que diz Apocalipse 8, 3, 4. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Escute: para pôr junto com a oração dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Opa, peraí, me ajuda. Então você ora, a oração sobe, o anjo pega a sua oração e coloca sobre o altar de ouro que está na frente do trono. Quem é que está sentado no trono? Me ajuda. Me ajuda. Olha o que a sua oração faz. Quando chega lá, a Bíblia diz: e a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Escuta isso. A oração sobe, o anjo pega, leva diante do altar. Quando chega diante do altar, que está diante do trono, o que está sentado no trono disse: até aqui tu trouxe a oração, agora dá ela na minha mão. Aí Deus pega a tua oração na mão. O Deus Todo-Poderoso. Escute isso agora, não terminei. Observe agora a resposta de Deus com a tua pequena oração. A Bíblia vai nos dizer no mesmo Apocalipse 8:5 agora, e diz: e o anjo tomou o incensário. Ai meu Deus. Então Deus pega a oração e diz: agora toma. Devolveu para o anjo. O que o anjo vai fazer? O anjo agora tem que responder a sua oração. Então o anjo pega a oração e diz: e encheu as orações com o fogo do altar. Ele colocou fogo nas tuas orações. Escute. E lançou
sobre a terra. Por quê? Porque volta para nós. A oração subiu, é cheia de fogo e desce com a resposta para quem ora. Isso está na Bíblia. Isso é Bíblia pura. E olha o que vai acontecer. Quando a oração bate no chão, a Bíblia diz, e depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Porque a oração de um justo move voz, fala de ser humano, move céu e move terra. A oração de um homem é capaz de causar terremoto na terra, relâmpago no céu. Por isso que o diabo não quer, a última coisa que o diabo quer na sua vida é que em algum momento você se desperte para isso e comece a orar. Porque enquanto você não orar, você não faz nem cócegas com ele. Então você vai chegar em ambientes de oração e não vai orar. E o diabo vai soprar, não, esse negócio de orar é chato. Esse negócio de orar não é bom. Não ora, não ora, não ora, não ora. Não. Ah, eu estou indo na igreja, não tem problema, vai. Ah, eu vou cantar, não tem problema, canta. Ah, eu vou evangelizar, não tem problema. Só não ore. Porque se tu orar, a tua oração sobe, Deus põe fogo na oração, devolve de novo, e não tem diabo que fique na sua frente, porque tem terremoto, tem relâmpago, sai tudo na sua frente. Só não ore, não ore, não ore. Não ore, não ore, não ore. Porque quem ora, quando pisa no chão, o terremoto acontece, a terra abre, o diabo entra dentro, e você passa por cima, cheio da presença de Deus. Então não ore. Não ore, é o que o diabo quer, não ore, não ore, não ore. Mas eu venho aqui nessa noite dizendo, desperta tu que dormes e ore. Ore, porque você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Ore, porque você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Ore, 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 ore. Ore, a sua oração move o céu. Por isso que Tiago escrevendo, a gente às vezes acha que Tiago estava brincando, né? Tiago escreve lá, em Tiago 5, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que Jesus disse, fecha a porta do quarto e ora. Ora porque o incenso sobe. Ora porque o anjo pega. Ora porque ele traz na minha mão. Ora porque eu devolvo. Ora porque ele põe fogo. Ora porque ele devolve. Ora porque acontece. Ora, ora, ora. Jesus nos alertava. Pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando, pastor. Ah, mas meu Deus do céu, se tu estivesse na minha casa. Oh, quanta aflição. Então eu vou te dar um comprimido. Tiago 5:13. Está alguém aflito? Ore. Aleluia. Está difícil? Ore. Não, pastor, mas tem que fazer a campanha lá do não sei o quê, e agora eu vou entrar na campanha da capoeira da fé, e eu vou girar, e vou virar, e eu vou tocar um berimbau. Para com isso, ore. Ore. Não, pastor, mas como é que eu faço? Dentro da tua casa tem um quarto, meu filho, pelo amor de Deus, fecha essa porta, entra lá dentro e ore. Ore. Ore porque Deus vai responder. Ore não só porque você precisa, ore porque você ama falar com aquele que te criou, com aquele que te salvou. Ore. Uma igreja despertada, ora. Quem pode dizer glória a Deus? Uma igreja despertada recebe vida. Por quê? Despertou do sono, volta a viver. Então o Brasil está apodrecendo em corrupção, em prostituição, em pedofilia, em destruição de famílias. E a igreja não pode achar que isso é normal. Porque uma igreja desperta, muda o lugar onde ela está. Chega, meu querido, de você no seu trabalho ser apenas um empregado. Chega de você na sua família ser apenas um membro a mais da família. Chega de no seu casamento você ser mais um cônjuge. Você não é apenas isso. Você é um luzeiro de Deus. Você é luz. Deus quer colocar brasas acesas nas tuas mãos.
A nossa influência é espiritual. E onde a igreja chega, o inferno recua. Onde a igreja chega, a luz brilha, porque a glória de Deus repousa sobre as nossas vidas. Quem tem glória de Deus, diga glória a Deus. Paulo sabia que ele tinha uma dinamite na mão. Quando ele escreveu Romanos capítulo de número 1, versículo 16, ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é poder? Poder no grego vem do grego dínamos, da mesma palavra que veio dinamite. Poder é dínamos em grego, da mesma palavra que veio dinamite. Então fica assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é uma dinamite de Deus. Dinamite de Deus. E tem gente preocupado: meu filho, risca o fósforo do Espírito, acende essa dinamite dentro de você, e você vai ver se o inferno inteiro não vai recuar e sair da sua frente. Desperta, porque a sua casa muda, diga amém. Desperta, porque o trabalho muda, diga amém. Desperta, porque a família muda, diga amém. Desperta, porque o seu casamento muda, diga amém. Desperta, porque a igreja muda, diga amém. Saia do sono, desperta, e tudo à sua volta vai mudar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu acredito que a palavra dessa noite, nós podíamos até ir lá para João 11, e a palavra dessa noite dizer: Lázaro, sai para fora. Vem para fora, Lázaro, vem para fora. Sai, desperta, levanta, acorda. Aleluia. Por quê? Porque a igreja que está desperta, ela passa a viver o impossível de Deus. Gente, quando eu vejo a passagem de Ezequiel 37, tão pregada, o Vale de Ossos Secos, tão cantado, sei lá, já fizeram mais de 1000 hinos sobre esse texto bíblico. Às vezes eu vou ler aquele texto e eu fico impressionado. Quando Deus diz para ele: você tá vendo esses ossos secos, que não eram só secos, eram sequíssimos. Quando fala sequíssimos, a ponto de esfarelar. E ele olhou e viu, e o Senhor pergunta para ele: poderão viver esses ossos? Não vou pregar sobre isso porque vocês conhecem. Poderão viver esses ossos? E ele olha para aquilo e diz assim: rapaz, a resposta é: se depender de mim, nunca! Mas ele olha para Deus e diz: tu sabes. Então ele já reconhece o poder de Deus. Ele diz: eu não vou dar pitaco quando Deus pergunta, eu vou ficar na minha. Então ele diz: tu que sabes. E aí o Senhor diz para ele: profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Querido, quando ele fala profetiza, ele está falando do poder da palavra. Porque o que é essa Bíblia que está aí na sua mão, se não é a palavra de Deus? Então o Senhor diz para ele: o que eu falar aqui, tu fala aí. Profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia vai dizer: então profetizei como se me deu ordem. Observe, ele só repetiu aquilo que lhe foi dito. Você só saia da sua boca se for a repetição do que está escrito aqui. Se você repetir e da sua boca, do seu entendimento, sair o que está nesta palavra, então Deus assina embaixo. Porque ele disse: profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e a gente podia ficar aqui destrinchando isso, e ele fez um rebuliço, os ossos se achegaram cada osso ao seu osso, e eu olhei, vou parar aqui rapidinho, e vieram nervos, e depois veio carne, e depois veio a pele sobre eles. Nervo, carne e pele. O poder da palavra tem a capacidade de pegar um osso seco e colocar sobre ele nervo, carne e pele. O nervo é o que dá a flexibilidade ao corpo. A carne fala de músculo, de força. E a pele fala de sensibilidade. É onde você tem a sensibilidade. Querido, quando a gente desperta para a palavra de Deus, a flexibilidade volta. Acreditem nisso. Você vai conseguir até dobrar o joelho para orar. Vocês acreditam nisso?
A flexibilidade volta. Você vai conseguir botar a sua cara lá embaixo, no chão, porque a flexibilidade volta. Mas junto com a flexibilidade, porque observe, a força só vem depois da flexibilidade. Porque depois que a gente é flexível o suficiente para orar, então Deus nos reveste de força. E acredite se quiser, a gente não só volta a orar, não só fica mais forte na presença de Deus, como fica mais sensível. Você agora dobra o joelho para orar, está forte na presença de Deus, mas chora por qualquer coisa. O hino começa a cantar, a ser tocado, você já começa a chorar. A palavra é pregada, você já começa a chorar, porque você está sensível. Não sei, pastor, parece que está na flor da pele. É isso mesmo, está na pele. Aleluia. Então ele profetizou, palavra. Porém, estavam os corpos prontos, porém não havia o Espírito. Então o Senhor disse para ele, está tudo certo? O que eu já vi até aqui está bom. O Senhor disse, não está bom, tem mais. O que mais? Profetiza para que o Espírito venha sobre eles, sobre esses corpos. Então tem duas coisas nesse texto. Primeiro, palavra, segundo, Espírito. Primeiro, palavra, segundo, Espírito. Porque é o Espírito que confirma a palavra. Então eu estou pregando aqui, mas o seu coração vai queimar aí, porque o Espírito Santo vai confirmar essa palavra que eu estou pregando. E ele vai e profetiza, e diz, olha se ele é bobo, ele diz, assim diz o Senhor. Aleluia. Querido, viver nessa perspectiva é totalmente diferente. Eu não faço porque é eu que estou fazendo, eu faço porque é Deus que mandou. Eu não falo porque é eu que estou falando, eu falo porque foi Deus que mandou. Eu me protejo naquilo que Deus fala. Então, a gente fica assim, não sei, pastor, eu senti. Você sentiu o que, meu nego? O que você sentiu, meu filho? O que você sentiu, minha filha? Não sei, pastor, eu senti que era de Deus, mas deu tudo errado. Então, não sentiu errado. Então, não era Deus. Querido, antes, a gente gosta de falar, de se defender atrás dessas coisas. Não se defenda atrás de sentimento, se defenda atrás da Bíblia. A Bíblia é santa, a Bíblia é pura, a Bíblia é verdadeira. Se defenda atrás desta palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus não precisa de invencionice nenhuma. A palavra de Deus, ela é poderosa. O salmista no Salmo 12:6 diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Em Jeremias 23:9, o Senhor diz para ele, porventura, Jeremias, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor? E por acaso a minha palavra, Jeremias, não é como martelo que esmiuça, despedaça a penha? A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Então a palavra de Deus, estava lá os corpos e agora precisava da confirmação. E qual era a confirmação, gente? O derramar, o mover do Espírito. Então ele diz, eu profetizei como Deus me mandou. E disse, corpos, Deus manda dizer. Corpos, é Deus que vai falar aqui agora. Corpos, é Deus que vai mover. Então ele, cheio de Deus, olha e profetiza ao Espírito. E ele profetiza ao Espírito e diz, sopra dos 4 cantos. E o Espírito soprou e entrou nos corpos, e eles se colocaram em pé, não mais corpos nus, mas a Bíblia diz que se colocaram em pé um grande exército diante de Deus. O Espírito Santo, uma igreja que desperta. Vou parar, porque aqui eu estou dando um gancho, porque eu não sou bobo, eu estou dando um gancho para a EBF da semana que vem. Uma igreja que desperta, vou terminar, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Para uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, culto não é taça de cristal, não é bonequinha de cerâmica. Culto é onde as mãos são levantadas,
onde a palavra é mencionada. Uma igreja que vibra com a presença do Espírito Santo. Até porque uma igreja acordada fala. Sim ou não? E o que você já falou para Jesus hoje? Não, pastor, que hoje não sei quem cantou, não estava legal. Querido, vou morrer falando isso. O culto aqui não é para você. O culto aqui é para o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Saia da sua zona de conforto. Saia daí e venha viver o sobrenatural de Deus. Quando eu fui lá na Inglaterra, agora da penúltima vez, eu fui lá na igreja onde o C.S. Lewis, aquele camarada que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele era membro. E tem uma frase dele na parede que entrou dentro da minha cabeça. Eu falei, rapaz, de onde ele tirou isso? Mas que verdade. E a frase dizia o seguinte: o navio está seguro no porto, mas o navio não foi feito para ficar no porto. Querido, você pode estar na tua área de conforto, mas você não foi feito para ficar aí. Você foi feito para rasgar os mares, enfrentar as tempestades. Aquele que te fez garante, o navio não será partido ao meio. Levante a âncora esta semana e diga: Senhor, eu não sei se vai dar certo, se não vai, mas tu me criou para isso. Me leva, Jesus. Me leva para viver o meu propósito. Uma igreja que desperta é um luzeiro no mundo. Uma igreja que desperta ora. Uma igreja que desperta recebe vida. Uma igreja que desperta tem palavra e dá liberdade para o Espírito Santo de Deus. Fique de pé, eu vou orar por você em nome de Jesus. Querido, o meu objetivo aqui, e sempre que ministro, é fazer você entender o que eu estou pregando aqui. Senão amanhã você chega lá na rua e alguém te pergunta: você foi no culto ontem? Fui, estava bom? Aí você olha e diz: estava uma bênção. E sobre o que o pastor pregou? Foi um negócio lá. Mas foi bom. Mas sobre o que ele disse então? Rapaz, você tinha que você devia ter estado lá. Pelo amor de Deus, eu não quero que você leve o culto no sentimento. Me senti bem. Eu quero que a palavra pregada transforme a sua vida. Mude o seu jeito de pensar e te leve ao mais profundo, a uma presença poderosa do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Nós estamos na última semana da campanha dos 21 dias. Hoje fez 15 dias que nós estamos orando aqui. Das 7 às 8 e domingo das 6 às 7. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem sido um momento tão especial. Quem está orando aqui, pelo menos veio uma ou duas vezes aí. Quem está vindo, levante a mão. Bem alto, bem alto. É uma porção de gente. E é tão gostoso. Como Deus é maravilhoso. Como Deus faz. Tem sido uma bênção. Então eu vou desafiar você. Nós estamos na última semana. Semana que vem nós teremos a EBFA. E vamos encerrar a campanha no domingo. Sexta, sábado e domingo. Meu desafio não é fazer você vir aqui sexta, sábado e domingo. Mas o meu desafio a você é que você venha pelo menos um dia dessa semana aqui. Para orar. Só para orar. 7 às 8. Pastor, eu vou lá. Eu não entendo como às vezes as pessoas querem tanto de Deus, mas não querem assumir nenhum tipo de compromisso com Ele. Então faz um voto com Ele. Eu vou nessa oração, nem que seja um dia. Pastor, eu não consigo ficar o tempo todo. Fique o tempo que quiser. Nesse tempo todo que a gente está orando, tem gente que passa aqui 15 minutos, 20. Teve uma pessoa que disse: olha, eu agendei aí uns negócios, não vou poder vir todos os dias, mas vou tentar vir alguns, e está vindo. Isso é muito melhor do que simplesmente não fazer nada.
Então a gente tem que, sabe, se lançar, porque, queridos, eu acredito que no próximo final de semana haverá um derramar do Espírito poderoso nesse lugar. Nós estamos preparando o caminho. Isso é só para quem crê. Então a palavra foi pregada nessa noite. Essa palavra está sendo pregada para você despertar antes que seja tarde. Porque lá no domingo que vem, você pode acordar e dizer assim: poxa, eu podia ter participado melhor. Eu podia ter vivido isso mais intensamente. Desperta e Cristo te iluminará. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que precisam ter um momento com Deus, para que se tornem luz lá onde vocês estão, na casa, na família, na escola, no trabalho, onde quer que seja. Se você sabe, se você ouviu esta palavra, entendeu essa palavra e quer receber essa oração, eu quero que você venha aqui bem rapidinho em nome de Jesus e venha receber essa oração para essa semana, para a gente romper juntos. Amém? Existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Existe alguém? Levante a mão. Não? Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Mudar a sua vida para sempre? Dizer: Senhor, eu quero viver na tua presença. Existe alguém? O Senhor quer? Então vem aqui à frente, nós vamos orar pelo Senhor. Isso. Joel, ajuda ele. Isso, vem aqui à frente. Existe mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Oh, que Espírito é esse que desce como fogo? Aleluia. Aleluia. Oh, feche os seus olhos e adore só por um instante. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. 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 Coloque a mão sobre o seu coração, aí onde você estiver. Oh, aleluia. Diga alguma coisa para Jesus. Diga: Senhor, eu quero o teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser luz. Diga para Ele: desce, Espírito, sobre mim, desce como fogo. Cante. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Meu Deus, eu comecei a orar, o incenso começou a subir, o anjo leva no altar,
Tu pega nas tuas mãos, tu coloca fogo e tu responde. Pai, nós oramos, Senhor, crendo que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que faz, o Deus que move, o Deus que realiza. Desperta a Tua igreja nessa noite, para viver uma semana no sobrenatural. Que a Tua igreja seja luz, que a Tua igreja ore, que a Tua igreja receba vida, que a Tua igreja compreenda, entenda a palavra, e que a Tua igreja seja cheia do Teu Santo Espírito Santo. Pai, em nome do Teu Filho amado, que essa semana seja uma semana de conquistas no mundo espiritual. Senhor, que seja uma conquista lá dentro da casa, no casamento, na família, no meio dos filhos. Que seja uma conquista no trabalho, que seja uma conquista por onde os Teus filhos caminharem. Meu Deus, dá a palavra de intrepidez, para que esse povo, Senhor, pregue, Senhor, a Tua palavra lá no trabalho. Meu Deus, reveste, Senhor, de autoridade, sabedoria e graça. Faz dos Teus filhos verdadeiros missionários dentro dessa cidade. Que onde eles caminhem, a luz resplandeça. Que onde eles caminhem, as trevas sejam afugentadas. Dá autoridade agora para eles. Enche, Senhor, de autoridade espiritual para repreender Satanás. Dá a eles graça para a oração. Que onde eles pisarem, Senhor, a terra se abra, o diabo seja engolido. Senhor, dá vitória para os Teus filhos. Pai, em nome do Senhor, que seja uma semana na Tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, clamando e pedindo por um avivamento poderoso sobre esse lugar. Que haja cura divina, como nunca vimos aqui. Que haja, Senhor, batismo com o Espírito Santo, renovo, língua estranha, profecia. Que haja, Senhor, discernimento, palavra de ciência, de sabedoria. Que os dons sejam derramados sobre esse lugar. Senhor, nós queremos. Coloca fogo nessa oração e nos devolve esta semana. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. E nós te agradecemos porque sabemos que Tu é o Deus do impossível. Senhor, uma alma se entregou nessa noite. O céu está em festa. E nós nos alegramos. Porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Teu Santo Espírito. A maior prova que o Teu Espírito Santo está aqui é porque uma alma se rendeu aos Teus pés. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos. Aleluia. Estenda a sua mão. Que essa semana seja uma semana de bênção. Seja uma semana de conquista lá dentro da sua casa, na sua família, na sua vida sentimental. Que haja graça, entendimento, sabedoria no seu lar, dentro da sua mente. Que o Senhor te dê coragem para enfrentar o que quer que seja. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo te acompanhem todos os dias dessa semana, hoje e sempre. E junto diga comigo, amém!